Fala da história de um discípulo. Eu não vou falar, vocês vão saber com o decorrer da música. Como posso seguir? Como posso ainda ser teu?
de anotações. No decorrer, quem não recebeu, levanta a mão, depois a gente vai estar entregando para vocês, tá? Vamos ver ali atrás, está providenciando. No decorrer, a Patrícia na programação, vai dar a abertura para que os irmãos possam fazer algumas perguntas. E aí, vocês podem estar anotando e vai ser recolhido para a Patrícia poder estar analisando e respondendo, ok? Os momentos seguem com a irmã Patrícia, que Deus abençoe muito. Boa noite. Ai, gente, está acabando. Passou tão rápido, né? Eu falei para o irmão Pedro hoje que é bom realmente durar pouco, né? Ficar aqui com vocês esse fim de semana foi maravilhoso. Eu sei que não deu para a gente conhecer bem e conversar com todos, mas só de estar aqui, né, e de sentir o retorno e o carinho de vocês foi maravilhoso. Eu agradeço muito, né, e com certeza se vocês convidarem a gente volta. Bom, as perguntas no papelzinho, vocês podem ficar à vontade, não precisa necessariamente ser a respeito do tema de hoje, né? Pode ser do que foi falado durante o fim de semana, alguma dúvida que vocês tenham na área da psicologia, e fiquem à vontade, né, para colocar no papel aquilo que vocês acharem por bem colocar, não precisa se prender ao assunto de hoje não. E eu queria, antes de iniciar o tema de hoje, só falar para os irmãos, né, da possibilidade, já conversei com o irmão Pedro, de nós estarmos voltando aqui para fazer um mini congresso sobre saúde mental. Falarmos, né, da relação que há entre a mente, o corpo, o espírito, falar da diferença que há entre a psicologia de Deus e a psicologia do mundo, né, qual a psicologia que precisamos aplicar na nossa vida enquanto cristãos, as armadilhas que são utilizadas lá fora, né, e que as pessoas têm sido enganadas, enfim, nós estamos estudando a possibilidade de voltar. E a irmã Maria Ida já confirmou, a esposa do JJ, né, quantos conhecem a irmã Maria Ida? Então, ela já confirmou comigo hoje que no fim de semana do dia 25 de agosto, nós estaremos fazendo a programação do Quebrando o Silêncio. As irmãs estão lembradas do Quebrando o Silêncio que todo ano a igreja faz, que fala da violência doméstica, né, e abusos. Então, nós vamos estar fazendo essa programação. Se não na igreja central de Morato, parece que eles vão conseguir no ginásio, ou de vez em quando a igreja faz uma programação lá no centro de Morato. Isso. Não sei se está confirmado o espaço, mas ela já confirmou comigo a data. Então, desde já, os irmãos estão convidados, é o fim de semana do dia 25, parece que é 25 e 26 de agosto, na sexta-noite, sábado, manhã e tarde. Aí nós vamos poder estar lá, né, falando a respeito desse assunto, que é muito importante e que desde que a igreja começou essa programação e essa campanha, né, tem sido muito, o retorno tem sido muito bom. E hoje nós vamos falar para os casais sobre as diferenças, mas que existe esperança nas diferenças, né? Para que ninguém se desespere ou pense em desistir em relação ao seu casamento por sermos muito diferentes. Nós vamos abordar alguns aspectos hoje e os irmãos fiquem à vontade para fazerem as suas perguntas. Deixa eu ver aqui. Jonathan, acho que eu vou precisar da tua ajuda. Aqui não está querendo passar, não. Pronto, agora bom, 1 Coríntios 11, verso 12, diz o seguinte: porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Ou seja, lá em Gênesis vemos que a mulher veio do homem, mas
Mas o homem também vem da mulher, né? Porque se todos os homens estão aqui, é porque eles nasceram de uma mulher. Mas o mais importante disso tudo é saber que tudo vem de Deus. Todos nós viemos de Deus. E aí eu pergunto a vocês, se todos nós viemos de Deus, se Deus nos criou, e Ele nos criou diferentes em gênero, masculino e feminino, diferentes em características, né? O homem e a mulher possuem características muito diferentes. Eu vou perguntar a vocês, será que as diferenças são motivo para que haja contendas constantes dentro do lar, inclusive para que se chegue ao fim de um casamento? Por causa das diferenças? Será que então vamos culpar a Deus de ter nos criado tão diferentes, homens e mulheres? Ter criado a mulher mais sensível, mais afetiva, mais, como se diz? Lembrem, vamos lembrar aí, mais características das mulheres, mais delicada, mais preocupada com tudo, né? E ter criado o homem mais firme, mais prático nas coisas, né? Mais fraco para a dor, mais racional. Quem aqui dizer que o homem não é fraco para a dor? Se nós começarmos a pensar que as diferenças são motivos para brigas e até mesmo para uma separação, vamos acreditar então que Deus é o culpado, porque Ele nos criou assim diferentes. E quando lemos a Bíblia, encontramos alguns exemplos dessas diferenças dos homens, do homem para a mulher. Né? Quando vemos lá em Efésios como o homem deve proceder com a esposa, como a esposa deve proceder com o esposo. Quando lemos a história de alguns casais, como que era a atuação, o papel de cada um. E quando lemos o Espírito de Profecia, o lar adventista, e as definições ali do homem, da mulher, do marido, da esposa, do pai, da mãe, vemos mais claramente essas diferenças sendo expressas ali pelo próprio Deus, pela inspiração de Deus. Então, por que as diferenças causam tanto problema? Qual o propósito de Deus para o marido e a esposa? O Lar Adventista, na página 99, diz o seguinte: do homem Deus fez a mulher, para ser companheira e ajudadora, para ser uma com ele, para alegrá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo, sendo-lhe ele, por sua vez, um forte ajudador. Agora, olha essa frase aqui. Todos os que se casam com santo propósito, que santo propósito é esse? Marido para conquistar as puras afeições do coração da esposa, e a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do seu esposo e ser-lhe complemento. Quando o casal se une com esse santo propósito, eles preenchem o propósito que Deus tem para eles. Quando eles se unem com esse santo propósito, o marido para conquistar as mais puras afeições do coração da esposa, e a esposa para abrandar e aperfeiçoar o caráter do esposo e lhe ser uma ajudadora, uma companheira, um complemento. Aí vem a pergunta, ou as perguntas, né? Qual foi o propósito pelo qual um dia nos casamos? Será que foi aquele ali? Os problemas já começam, eu sei que não adianta falar sobre isso aqui para os casais, mas adianta falar para os jovens solteiros que estão aqui. O problema já começa lá no namoro. Ou seja, as escolhas do namoro já começam erradas. Já começam porque não se busca a orientação de Deus. Os jovens hoje eles estão fazendo igualzinho a Sansão.
Deus fala para eles, olha, você pode escolher assim, você pode ter assim. Ele fala, não, Senhor, eu quero que agrada aos meus olhos. Então, os jovens hoje, não estou falando dos jovens lá de fora, né? Eu não quero usar aqui o mundo como parâmetro. Nós vamos usar a igreja, o nosso povo como parâmetro. Chega de ficar tacando pedra no telhado dos outros se o nosso telhado é de vidro, né? Então, os nossos jovens, eles já estão começando no namoro de uma maneira inadequada, nas escolhas, nos propósitos em que se começa a namorar. O jovem hoje começa a namorar cada vez mais cedo. E aí eu pergunto a vocês, segundo o Espírito de Profecia, a orientação divina, o propósito do namoro é levar ao casamento. Não existe outro propósito. O propósito do namoro é um conhecer o outro, um conhecer a família do outro, é poder saber mais sobre os pensamentos, os planos, o caráter, o temperamento do outro, para que se chegue ao casamento. Aí daí já fica a questão, por que então tem um monte de adolescentes de 13, 14, 15 anos namorando? Vai casar? Não. Vai desmanchar aquele namoro, vai começar outro namoro, aí vai desmanchar aquele namoro e vai começar outro namoro, e isso não é plano de Deus. O plano de Deus é que se inicie um namoro com aquela pessoa com quem você tem planos de um dia se casar. Você observa por um tempo, né? Sem começar namoro, vai observando, cria uma amizade com aquela pessoa, vai se aproximando. Aí sim o rapaz vai ver se aquela pessoa realmente é aquilo que ele imaginou na sua mente para uma esposa. A moça vai ver se aquele rapaz preenche os requisitos de um bom marido. Aí sim eles podem pensar em iniciar um relacionamento com esses propósitos ali, ó, de um dia se casarem, para serem um em objetivos, em sonhos, em planos, e para somarem para a causa de Deus, e não para trazerem problemas para a obra de Deus. Porque todo casamento mal feito traz problemas para a causa de Deus, traz opróbrio para a igreja de Deus. As nossas igrejas estão sofrendo demais por conta de casamentos mal feitos. E tudo começa lá no namoro. Às vezes a pessoa está vendo que o namoro não está dando certo, como nós já vimos, a gente vê acontecer, acho que cada um de vocês já conheceu casos assim, né? Casais que estão namorando e brigam, e sofrem com ciúme doentio um do outro, e é aquela possessividade, agressividade, e um ofende o outro, e ainda assim vão insistindo, até levar ao casamento. E já é um casamento fadado ao fracasso, porque já começou fracassando. Mas se insistem no erro. E existe uma frase que diz que é melhor um noivado desfeito do que um casamento mal feito. É melhor que se termine um casamento no altar do que se leve uma vida inteira de sofrimentos e traga-se filho ainda a esta vida para sofrer esse tipo de amargura. Mas, para que quem já está casado, será que não há esperança? Claro que há. Deus, Ele tem solução para tudo. Tudo, até para a morte. Aqui no mundo diz, né, que só para a morte não tem solução. Mas graças a Deus, que até para a morte Deus tem solução. Basta ir lá visitar o corpo de Jesus e ver se tem algum resto mortal lá. Nenhum, né, porque Ele ressuscitou. Justamente para que nós pudéssemos ter também a vida eterna. Então, Deus, Ele tem solução para qualquer problema. Somos nós que complicamos as coisas e às vezes não queremos nos submeter ao que Deus tem para nós. Vamos ver então como é que as diferenças elas se manifestam. As diferenças complementam. Eles, o casal, podem fazer da vida de casados um ministério para a salvação de almas para Cristo. E eu sei do que falo, diz a Ellen White, né? Pois durante 36 anos, meu marido e eu estivemos unidos e fomos a cada lugar que o Senhor nos mandou ir. Neste assunto, sabemos que temos a ação de Deus na relação matrimonial.
Quem já teve a oportunidade de ler a biografia de Ellen White, de ler sobre a vida dela, vai perceber que Ellen White e Tiago White não se apaixonaram perdidamente para se casar. Eles se casaram, claro, gostando um do outro, sim, mas eles se casaram principalmente porque eles tiveram a certeza, as evidências de que ele e ela deveriam se unir em casamento. Eles tiveram evidências divinas para isso. Não foram movidos pela paixão, não foram movidos pelo sentimentalismo. Eles foram movidos por evidências e vontade divina. E viveram 36 anos juntos, trabalhando na obra de Deus. E só viveram 36 anos porque a vida de Tiago White foi ceifada prematuramente, devido a ele ter se desgastado, assim como o apóstolo Paulo disse, né? Ele se deixou gastar pela obra de Deus e adoeceu prematuramente e a sua vida foi ceifada, pois ele ainda poderia ter vivido mais. Porém, o amor entre os dois veio muito, muito profundo e forte nesse relacionamento, a ponto de, depois dele ter morrido, Ellen White ter recebido propostas de casamento de homens honrados, mas ela disse que o coração dela pertencia a um só, e ela nunca se casou novamente. Ou seja, não foi o sentimentalismo que moveu esse casamento, mas Deus honrou e colocou um amor verdadeiro no coração deles dois. O amor que é um princípio e não uma paixão que, quando é severamente provada, morre, porque é como fogo, né, que acende e apaga. Então, as diferenças, elas devem servir de complemento para que um possa colocar no outro aquilo que o outro não tem. Ou seja, num casal, às vezes tem aquela parte que é mais tímida, aquela que já é mais descontraída. Eu não estou aqui fazendo apologia àquela frase que diz que os opostos se atraem. Eu não concordo com isso. Eu creio que é necessário haver afinidades, né? Essa história de que os opostos se atraem, quando a gente vê muito oposto, só vê confusão, 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 o tempo todo batendo de frente. Eu estou falando aqui de diferenças de temperamentos, diferenças de gosto pessoal, né? Diferenças que não são defeitos, são diferenças de personalidade. E não são diferenças assim gritantes, porque se alguma coisa uniu esse casal, é porque eles encontraram afinidades. Então, se todos sabem que homens e mulheres são diferentes, por que os casais se separam alegando incompatibilidade de gênios? Os meus pais mesmo, quando se separaram, eu tinha 13 anos de idade, e eles falaram isso, né? A minha mãe falava assim, incompatibilidade de gênios, e eu ficava assim, incompatibilidade de quê? Hoje eu entendo o que ela queria dizer, né? Mas por quê? Que ao invés de lutar para se vencer essas diferenças, se escolhe o caminho mais complicado. Porque a separação é o caminho mais complicado. Ellen White diz que o divórcio é algo que deixa marca para a vida inteira. Ela fala isso no Lar Adventista. Então, por que não tentar remediar? Por que não tentar consertar? Por que se deixou penetrar na igreja o pensamento mundano de que, se não deu certo, separa? E por que hoje as pessoas estão esquecendo, dentro da igreja, algo muito sério? Que o único motivo pelo qual Deus permite o divórcio, o novo casamento, é o adultério. Não pense que, com o avanço dos tempos e a modernidade entrando na nossa igreja, que Deus mudou a sua maneira de pensar, não. Continua sendo a mesma. Você pode até se separar, mas será que você está disposto a ficar sozinho o resto da sua vida? Porque se acontecer de você contrair um novo matrimônio, aos olhos de Deus, você é um adúltero. O Lar Adventista diz que existem casais que estão divorciados pelas leis humanas, mas aos olhos de Deus estão casados.
Lá perto da... É sério, né? Mas é verdade. Barriga para baixo. Então, nós precisamos tentar contornar as diferenças. Precisamos tentar consertar e não procurar atalhos. É da vida, né? Alguns motivos preponderantes para que se levem aos problemas sérios no casamento, ou seja, em relação às diferenças. Primeiro, não saber lidar com as diferenças. Aí nós voltamos na fase do namoro. Por não ter convivido tempo suficiente, por não ter conhecido tempo suficiente, vai se deparar com as diferenças já dentro do casamento, quando se está debaixo do mesmo teto, dormindo e acordando junto todo dia. Então, não se consegue lidar com essas diferenças. Não se consegue aceitar as diferenças do outro. Aí entra a falta de respeito. E é onde começam os atritos. Vamos pensar o seguinte: será que os casamentos antigos, eles duravam mais tempo? Por quê? Tem vários motivos, né? Mas existe um que eu acho interessante. Os casais antigamente, o namoro deles não era como o namoro de hoje. Era um namoro vigiado, não podiam ficar sozinhos, né? Não tinham o contato físico que os casaizinhos têm hoje. Então, eles passavam mais tempo fazendo o quê? Conversando. E como eles passavam mais tempo conversando, eles aprendiam a se conhecer melhor. Hoje, os casais não conversam. Eles só namoram. Beijos, abraços e coisas mais. Não há diálogo, não há conhecimento. E aí, quando se tem que viver junto, depois de casado, e começa a conhecer de perto a personalidade do outro, aí vem os atritos. Porque não conheceu na época do namoro. Não deu tempo, estava namorando tanto que não deu tempo de perceber se aquela pessoa, aquela moça, aquele rapaz tinha características que não agradavam. Então, isso é um caso muito sério para os jovens pensarem. Outro ponto: não aceitar as diferenças. E esse último ponto aqui, que é o mais interessante: considerar diferenças como sendo defeitos. Diferença não é defeito. O que nós poderíamos chamar aqui de defeito? O que para vocês é um defeito grave, um defeito de caráter que pode realmente atrapalhar o casamento? Acaba mentiroso. Mentira. Mentira é um defeito de caráter. Mentira não é uma diferença simplesmente de personalidade, é um defeito de caráter, né? A tendência a estar olhando para outra pessoa, a estar se interessando por outra pessoa, ou seja, ser volúvel, é um defeito de caráter. Então a gente precisa, dentro do casamento, diferenciar isso. O que é uma diferença de personalidade, de gosto, para um defeito de caráter que realmente atrapalha o relacionamento matrimonial. Ninguém consegue conviver durante muito tempo com uma pessoa que mente o tempo todo. A confiança vai embora, acaba. Ninguém consegue conviver por muito tempo com uma pessoa que é grosseira, que é agressivo, muito ciumento, possessivo. Isso são coisas que realmente atrapalham o relacionamento e é necessário que se busque ajuda para sanar esse tipo de dificuldade. Agora, porque um gosta mais de verde, o outro gosta de azul, será que vai brigar? Né? Porque um quer passar o Natal na casa da mãe e o outro quer passar o Ano Novo na casa da sogra, vai brigar por causa disso? Mas tem casal que briga. Tem casal que briga. Eu já passei o Natal ano passado na tua mãe, esse ano tem que ser na minha. Tem casal que briga por causa disso. É por isso que eu falo, o ser humano é que complica as coisas. Nós precisamos minimizar os problemas e não aumentá-los mais e mais. Diferenças não são defeitos. Quer ver uma diferença interessante entre homem e mulher? Eu sempre dou esse exemplo, o pessoal acha legal e concorda. O homem, se ele abre o guarda-roupa, né, a parte dele do guarda-roupa, e ele diz: mulher, não tem roupa.
Ele está querendo dizer que ele não tem uma roupa passada para que ele possa usar, né, para ir para a igreja, para ir trabalhar. Já a mulher, quando ela abre a parte dela do guarda-roupa e diz, ai, não tenho roupa, ela está dizendo que ela não tem uma roupa nova para poder sair. Essa é uma diferença. Essa é uma diferença entre homem e mulher. E é uma diferença real. Né? E existem outras diferenças bem interessantes. A mulher, ela quer que o homem adivinhe os seus pensamentos. Às vezes ele fez uma coisa de manhã que aborreceu ela, e ele já esqueceu. Durante o dia já saiu, já nem lembra mais. Quando ele chega em casa, ele encontra ela mal-humorada, de bico, de cara feia. Ela não responde nem um boa noite, e ele não sabe a menor, não faz nem noção do que esteja acontecendo. E quando ele vai perguntar por que você está assim, você ainda pergunta? Ele realmente está perguntando porque ele não sabe. E se ela não falar, ele não vai saber. É uma diferença entre homem e mulher. O homem, ele é desligado para esse tipo de coisa. Depois dele ter saído e passado o dia todo trabalhando, ele não vai lembrar o que foi que ele falou, fez de manhã que chateou a esposa. Para isso, nós mulheres precisamos falar. Uma outra diferença que atrapalha muito a vida do casal. O homem, depois que ele passa o dia inteiro trabalhando, cansado, fazendo um monte de coisas, chega em casa estressado, ele consegue tomar banho, comer alguma coisa, e aí a sua energia se renova toda e ele quer namorar. Mesmo que ele esteja estressado, ele vai ter energia para isso, nem que seja como uma válvula de escape. A mulher, depois de passar o dia inteiro trabalhando, se aborrecendo com o filho, pagando conta, fazendo comida, e chega de noite, ela está estressada porque as crianças naquele dia agitaram demais, a última coisa que ela vai pensar é em namorar. E aí, olha o atrito. Então, assim, são diferenças que não são defeitos, são diferenças de gênero mesmo, de homem e de mulher. Mas isso vem causando conflitos sérios dentro do casamento. Mas sabe por quê? Sabe onde está a raiz de todos esses problemas? É claro, em dois pontos fundamentais. A falta de comunhão do casal com Deus e consigo mesmo. A falta de comunicação. Quando eu falo em comunicação, não é aquela comunicação sutil e superficial. Bom dia, boa tarde, como foi teu dia? Olha, tem que ir no mercado comprar isso e isso, preciso de dinheiro. O pneu do carro furou. Para onde que nós vamos viajar nas férias? Não é esse tipo de comunicação que o casal tem que ter. O casal, quanto mais tempo junto, ele precisa alcançar um nível de comunicação profundo, a ponto de se sentir à vontade de falar para o outro exatamente aquilo que ele sente, pensa, sem que o outro vai ficar melindrado, ou chateado, ou aborrecido com isso. Como eu falei no início, né, na sexta-feira, o marido tem que ser o confidente e melhor amigo da esposa. E a esposa tem que ser a confidente e melhor amiga do marido. Não tem que existir segredos entre os dois. Claro que confissões de pecados ocultos e acariciados nós fazemos somente a Deus. Ninguém precisa saber. Mas aquilo que diz respeito à vida matrimonial, aos planos, aos sonhos, a comunhão que o casal deve ter, precisa ser compartilhado. Eu visitei, da outra vez que eu estive por aqui, eu visitei um casal e eu fiquei mais de uma hora com eles, tentando dialogar com eles dois. E eu percebi que simplesmente não havia mais comunicação entre eles. Ela falava, ele falava, mas os dois não se comunicavam. Vocês sabem o que é isso? Devem saber. Alguém deve já ter presenciado esse tipo de situação. Era como se ambos estivessem fazendo um monólogo, falando sozinhos. Eles perderam completamente, eles não olhavam nem um para o outro para falar. Quando acaba a comunicação, é muito difícil que um casamento subsista. Ele vai até subsistir, como diz o outro lá fora, empurrando com a barriga. Vai empurrando, 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 uma crise após a outra, uma crise após a outra, até que acaba por completo. Ou um acaba fazendo uma coisa errada,
E aí vem os problemas mais sérios. Então, o diálogo ele precisa ser constante. Os problemas eles não podem ser acumulados. Nós, mulheres, temos a mania de deixar acumular problemas. Acontece uma coisa hoje, a gente guarda. Acontece uma coisa amanhã, a gente guarda. Aí vai virando aquela bola de neve. E aí quando cai aquela gotinha no copo, faz o copo transbordar e a gente quer falar tudo de uma vez. Aí quer desenterrar o defunto de ontem, de semana passada, do mês passado, do ano passado e joga tudo em cima do marido. Eu falo isso porque eu sei que essa é uma característica feminina. Então, cada situação de conflito não pode ser simplesmente deixada para lá. Ah, deixa isso para lá, eu não quero falar nisso. Aconteceu um problema. Vamos conversar sobre esse problema e resolver ele aqui. E colocar uma pedra sobre esse assunto aqui. Não deixar passar e acontecer outros e outros para tentar resolver tudo de uma vez só. Isso gera afastamento. Isso gera perda de comunicação. E faz com que o casamento vá se desgastando. Então, todos nós precisamos lutar para alcançar um nível de comunicação profundo. A esposa ela não pode temer falar para o marido o que ela está sentindo, o que ela está pensando. O marido não pode temer falar para a esposa aquilo que ele observou dela e não gostou. Desde que isso seja feito o quê? Com amor. Não é acusando. Ninguém gosta de ser acusado de nada. Ninguém gosta de ter um dedo apontado, falando o tempo todo, você tem que fazer isso, você não fez aquilo, você... Não é assim. É colocando aquilo... Eu li certa vez uma autora dizer que nós devemos trocar. Ao invés de falar você, trazer para a primeira pessoa, eu. Ao invés de falar você não me dá atenção, falar assim, eu preciso de mais atenção. Eu sinto sua falta. Soa completamente diferente. Os homens que estão aqui, o que faz mais diferença? O que causa mais efeito? A mulher chegar e falar assim, você não me dá mais atenção, você nunca fala comigo? Ou ela chegar e falar assim, meu esposo, eu sinto sua falta. Eu gostaria que nós tivéssemos mais tempo juntos. Eu gostaria de receber mais atenção da sua parte. Mas a questão é que a gente tem sempre o ímpeto de falar para o outro. Você, você, você. E sabe o que acontece? Quando se usa esse tipo de frase, o outro já se arma todo. Porque quando se vem uma acusação, o outro automaticamente se arma para se defender. E já começa a preparar a resposta para poder contra-atacar. Aí vira uma guerra. Um fala daqui, outro fala dali. Então, não é assim que tem que ser a comunicação do casal. Tem que se sentar e ter espaço para um falar e o outro ouvir. O outro falar e o daqui ouvir. Sempre com amor. O marido ele pode dizer para a esposa que não gostou da maneira como ela está vestida de diversas formas. Ele pode ser rude e dizer, não gostei da tua roupa, você está horrível, vai trocar, senão não vou sair com você desse jeito. Como ele pode dizer assim, ai amor, você fica tão linda com aquele vestidinho que eu te dei. Você fica tão charmosa com aquela saia, aquela blusinha, daquela cor assim. Poxa, coloca para a gente poder sair hoje. Ele quase falou a mesma coisa, mas o jeito como ele falou foi completamente diferente. Então, são esses cuidados que a gente precisa manter no dia a dia. O casamento ele não precisa se desgastar se essas pequenas cortesias forem cultivadas diariamente. E nunca é tarde para se começar a fazer isso. Só que existe algo chamado orgulho que atrapalha as pessoas em ceder, em querer dar o braço a torcer, em querer começar por ela. Alguém tem que dar o primeiro passo. Vamos ver outros pontos. Existem diferenças que realmente são negativas, como por exemplo o julgo desigual, e existem vários tipos de julgo desigual, várias maneiras de se colocar em julgo desigual diante de Deus e trazer transtornos sobre si mesmo. Geralmente fala-se apenas do julgo desigual em relação à crença religiosa.
Mas existem muitos, né? Diferenças muito grandes de idade, diferenças muito grandes de nível intelectual. E isso não é preconceito. É porque realmente gera conflitos dentro do relacionamento. Por exemplo, se a esposa ela estuda bastante, ela alcança um nível mais elevado, o homem, geralmente, ele não admite isso, mas ele sente o seu orgulho masculino ser ferido. Ele sente a sua masculinidade ser afetada. Ele não vai declarar isso publicamente porque é algo que o incomoda demais. Não estou dizendo que é todo homem. Tem homens que têm a cabeça e conseguem legal e lidam bem com isso. Mas a grande maioria tem dificuldade, porque ele foi criado e educado para que ele esteja no topo, para que ele seja maior. Então, esse tipo de diferença, ao longo do tempo, causa problema no relacionamento. Então, o julgo desigual é uma diferença realmente negativa, que não é aprovado por Deus, pelo contrário, é condenado por Deus e que deve ser pensado muito bem, no caso dos jovens, antes de se contrair em casamento. Interesses e objetivos opostos são diferenças que atrapalham bastante. Exemplo, um sonha em morar no campo, o outro é urbano, gosta de cidade. E aí, como é que fica? Eu já conheci casais assim. Lá no encontro de casal mesmo, tinha um casal perto da gente, né? Foi muito engraçado, a gente falando sobre esse assunto, e eles dois ficavam, ai, ele quer ir, ai não, eu quero, ali tem bicho, tem isso, tem aquilo outro. E interessante, a gente acha graça, mas isso causa um conflito, né? Um gosta de dormir e acordar cedo, o outro não suporta acordar cedo e gosta de ficar acordado até mais tarde à noite. Causa conflito até na hora de namorar. Porque se a esposa é aquela que quer dormir mais cedo para acordar mais cedo no dia seguinte, ela vai dormir primeiro que o marido e ele já vai achar que ela está indo dormir para poder deixar ele lá de escanteio. E aí olha só a confusão armada. Então, esse tipo de diferença, embora aparentemente seja simples, causam transtornos. E os temperamentos diferentes? Nós não estamos aqui querendo dizer que eles não causam problemas, causam, mas eles podem e devem ser controlados pelo Espírito. De fato, temos que crer que o mesmo Deus que nos ajudou a vencer tantas coisas que ficaram para trás, Ele vai nos ajudar a vencer também o nosso temperamento, as nossas dificuldades de relacionamento. Precisamos crer nisso. Se uma pessoa tem um temperamento, né, se a esposa é mais faladeira, reclama demais, né, é murmuradora, é agitada, Deus pode controlar esse temperamento. Ela pode se policiar. E eu tive a oportunidade no final de semana passado de conversar com um irmão que é fisioterapeuta, né? E aí, eu ouço muito mulher. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa eu começar a ouvir um pouquinho a opinião masculina. E comecei a fazer algumas perguntas para ele, né? E uma das perguntas que eu fiz foi o seguinte: fulano, o que leva um homem cristão, não estou falando de homem mundano, né? Um homem cristão ser atraído por uma outra mulher? E aí ele começou a falar, né, da questão do casamento, da falta de harmonia conjugal, da falta de complementação e tudo. E aí ele entrou no ponto que o homem, ele não consegue conviver com uma mulher mandona, que cobra demais, que fala o tempo todo. Isso ofende o homem. O homem se sente desrespeitado quando a mulher quer ser a cabeça. E isso foi Deus que colocou no relacionamento entre casal. Não estou querendo dizer aqui que a mulher tem que ser subjugada a pé. Não. Mas ela precisa estar ao lado e respeitar que aquele homem é a cabeça. E não ficar cobrando, criticando, falando, tipo sargento, mal o homem pisa dentro de casa, já vem. E foi interessante que nesse mesmo fim de semana eu tinha ouvido uma mulher que estava vivendo exatamente isso dentro de casa e ela admitiu que ela estava fazendo isso com seu marido. Então, esse homem, ele vai ter dificuldades até para entrar dentro de casa. Até para conviver
será que nós não temos a capacidade dada por Deus, através do Espírito Santo, de controlar isso? Isso pode ser mudado. Isso pode ser resolvido. Então, temos que crer que os temperamentos, eles podem e devem ser controlados pelo Espírito. Existem diferenças que nos aproximam, que nos complementam, que nos tornam melhores. Existem diferenças que podem fazer isso no casamento. Precisamos entender que existem diferenças contornáveis e complementares, mas isso dependerá de nossa maturidade emocional e espiritual. Ou seja, para que eu possa entender que a diferença do cônjuge pode ser contornada e conviver pacificamente, eu tenho que ter maturidade emocional e espiritual para isso. Nós falamos ontem de manhã a respeito da comunhão das famílias. Mas a família começa no casamento. O pai, a mãe, o marido e a mulher são a base da família. Se eles não estão bem com Deus e com eles, a coisa não flui. Não adianta que não acontece. Então, marido e esposa, por mais corrido que seja o dia de vocês, é necessário que se ache um tempo para estarem juntos em oração, para buscarem juntos. Vocês precisam terminar o dia orando juntos, aos pés da sua cama, de mãos dadas, entregando as últimas horas da noite a Deus, juntos como casal. E ao amanhecer, a mesma coisa. Mesmo que o marido tenha que sair mais cedo, mas que essa esposa possa fazer o sacrifício de se levantar e falar: meu amor, eu quero orar por você antes de você sair para trabalhar. E eu vou dizer para vocês a diferença que isso causa no casamento. Porque eu já ouvi testemunhos de casais que contaram dessa diferença. Às vezes esposas que reclamam que o marido está esfriando na fé, começaram esse tipo de trabalho como esposo. O marido tem que sair de madrugada, ela acordava com ele de madrugada e não deixava: peraí, antes de você sair, vamos orar junto, eu quero orar por você. E depois a gente conseguiu ouvir os testemunhos, os resultados. E é uma coisa tão simples. Vamos supor que se gaste aí 10, 15 minutos, mas que vai fazer uma diferença tremenda dentro desse relacionamento. Porque, como eu disse no início, Deus tem solução para tudo. Então, a maior causa hoje de ruína nos casamentos é a falta de religião entre o casal. Vocês querem ver um exemplo? Às vezes as pessoas pensam que o casamento acaba ou se acontece o adultério porque os dois começaram a esfriar na fé, a ter problemas na vida espiritual, mas não é assim. Quando um está num nível e o outro em outro nível, as chances desse casamento fracassar é muito maior. Quando um se afasta de Deus e o outro não, é pior do que se os dois estivessem se afastado de Deus ao mesmo tempo. Porque aquela parte que se afasta, aquela parte que esfriou na fé, passa a acusar aquela que quer se manter fiel. O comportamento do cônjuge fiel, o comportamento do cônjuge que quer fazer a vontade de Deus, começa a incomodar aquele que está se distanciando de Deus. Por quê? Jesus incomodava as pessoas de sua época pela sua simples presença. Ele nem precisava abrir a boca, mas a sua vida de santidade incomodava. Então, a única salvaguarda para que isso não aconteça no casamento é que os dois estejam constantemente unidos em oração. Façam a lição da escola sabatina juntos. Orem juntos antes de dormir e ao acordar. Realizem o culto sempre que possível junto com a família. Sejam a dupla missionária do outro. Organizem um pequeno grupo na sua casa ou na casa de alguém e dirijam juntos esse pequeno grupo. Experimentem e vocês vão ver como Deus vai abençoar o patrimônio de vocês. Porque Deus quer que os casais da igreja sejam exemplos para o casal lá fora.
E não que seja tudo uma fachada. Deus não quer um casamento de fachada. Ele não uniu vocês para que vocês vivessem de aparências. Como tem um monte de casal dentro da igreja vivendo de aparência. Um teatro, uma farsa. Deus não quer isso. Ou ele quer um casamento de verdade, ou é melhor que nem exista mais esse casamento. Que nem deveria nem ter sido contraído. Por quê? Como que Deus vai atuar na vida das pessoas através de um casamento que é uma farsa? Como que isso vai alcançar, como que esse casal e essa família vai alcançar almas lá fora? Se é apenas um teatro. No livro do Jim, no Vida Plena de Poder, ele conta de um casal que era muito missionário. Eles iam, né? Eles tinham grupos, famílias que eles ajudavam, casais que eles davam estudo, mas sabe como que eles faziam? Eles saíam de casa, literalmente quebrando o pau, brigando, discutindo dentro do carro, discutindo várias coisas, e aí quando chegavam na porta, antes de tocar a campainha, eles se recompunham, olhavam para o outro, e quando tocava a campainha, quando iam abrir a porta, eles davam aquele sorriso. E entravam, davam um estudo, como se nada tivesse acontecido, e quando saíam dali, começavam o quebra-quebra todo de novo. Isso foi um testemunho relatado no livro Vida Plena de Poder. Exatamente assim que acontecia. Ou seja, um teatro, uma farsa. Né? Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente trabalhe junto na obra dele, sim, mas vivendo um casamento de verdade. Deus não criou o casamento para que os casais fossem infelizes, nem vivessem de aparências, nem vivessem de comodismo, empurrando com a barriga. Deus instituiu o matrimônio para que o casal fosse feliz. E Ele ainda quer restaurar essa felicidade, e Ele tem poder para isso. Resta saber se os seres humanos vão colaborar com Deus. Como nós estamos dizendo desde sexta-feira, Deus ele deixou tudo passo a passo como deve ser. E nós temos riqueza de material para isso. Somente o lar adventista já tem tudo o que precisamos. Felizes no Amor, por exemplo, da Casa do Pecador, é um bom livro que fala sobre tudo. E é um livro para que o casal leia junto. Porque ali tem vários testes, várias perguntas interessantes para o casal fazer. Os comportores trabalham muito com esse livro, Felizes no Amor, e têm obtido muitos bons resultados. Mas o lar adventista, ele traz a definição de como deve se portar o homem, o marido, o pai. Como deve se portar a esposa, mulher e mãe. E se ambos seguirem o que está ali no script divino, não vai ter como dar errado, porque a receita de Deus ela dá sempre certo. Mas não é pegar o livro e a mulher levar o que o marido tem que ver, tem que ser, tá aqui ó, você não está fazendo nada disso. Aqui ó, olha como é que você erra nesse ponto aqui. Não é assim. Eu tenho que ler para mim. Eu tenho que ver a parte que me compete. E o esposo tem que ver a parte que compete a ele. E eu vou tentar viver aquilo ali, e o esposo vai tentar viver aquilo ali. É assim que tem que ser. Mas na maioria das vezes não é assim. Um quer ver o que diz respeito ao outro para poder acusar e dizer onde é que o outro está falhando. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que nós usamos o espírito de profecia para enfiar a colherada a goela abaixo das pessoas. Não para a gente ir tomando, né? Mas não, para enfiar. E às vezes no casamento acontece isso. Não podemos agir assim. E eu tenho certeza absoluta daquilo que eu falo. Se pegarmos as orientações que Deus deixou e procurarmos aplicá-las na nossa vida, não tem como dar errado. Não tem como falhar. Mas precisa haver humildade para se reconhecer aonde está errando. O marido precisa reconhecer se ele está sendo grosseiro, se ele está negligenciando uma cortesia com a esposa, se ele está negligenciando a atenção que ela deve receber, o amor que ela precisa receber. Quer ver uma coisa? Vamos lá em Efésios. Olha que interessante o que diz lá.
Efésios 5. Vamos entender algo aqui. Efésios 5, a partir do verso 22. Efésios 5, 22, o que diz lá? Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos, submetei-vos, sede submissas a vossos maridos como ao Senhor. O 23. O que diz lá? Porque o marido é a cabeça da mulher, a cabeça da igreja. Isso, então, existe um motivo para que a mulher se sujeite ao marido, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte, 24, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Agora o 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Até aí tá bom. Então, Deus ordena que os maridos amem suas esposas. Ele não ordena que as mulheres amem aos seus maridos. Mas eu não estou dizendo aqui que a mulher não deve amar o seu marido. A sujeição que a Bíblia se refere aqui é o amor da mulher para com o marido. O respeito. Esse é o tipo de submissão que Deus quer. Mas a pergunta que eu faço é: se o marido deve amar a esposa como Cristo ama a sua igreja, como Cristo cuida da sua igreja? Ele a trata mal? Ele xinga a sua igreja? Ele fala mal dela para os outros? Jamais. Se Cristo ama a igreja dessa maneira, purificando-a, cuidando dela com todo o seu carinho, protegendo ela, o que ele espera dessa igreja? Que ela retribua em submissão, em amor, em obediência. E aí eu pergunto a vocês: que mulher não vai amar e se submeter a um homem que ama e se submete ao Senhor? Que mulher cristã não quer ter esse homem ao seu lado? Será que a mulher vai ter problema em ser submissa? A mulher cristã que teme a Deus, será que ela vai ter problemas em ser submissa a um homem que é submisso a Deus? Tudo que uma mulher cristã quer é isso. Um homem temente a Deus, que se submete a Deus, e aí ela vai se submeter a Ele sem problema nenhum. A mulher necessita se sentir amada e o marido necessita se sentir respeitado. Quando o homem se sente desrespeitado pela mulher, ele não demonstra o amor que ele sente por ela. E quando a mulher não se sente amada, ela não direciona ao marido o respeito que é devido a ele. E isso vira aquilo que nós chamamos de ciclo insano no casamento. O casal entra nesse ciclo. A mulher desrespeita, o homem não demonstra amor. O homem se sente desrespeitado, a mulher não se sente amada. E aí? Como quebrar esse ciclo vicioso e insano que vem destruindo os casamentos? Quanto mais a mulher se sente sem amor, mais ela desrespeita o homem, com acusações, falando mal dele para os outros. E quanto mais o homem se sente desrespeitado, menos ele tem vontade de demonstrar amor por aquela mulher. E aí? Como quebrar isso? Cada um se sujeitando a Deus e determinando e fazendo o papel que Deus designou para ele. Esse ciclo precisa ser quebrado. E só o casal, unido a Deus, com o poder que Deus concede, conseguirá fazer isso. Às vezes vai ser necessária a intervenção de um pastor, de um conselheiro.
Às vezes vai ser necessário. Mas se esse casal estiver realmente disposto a salvar o seu casamento, o orgulho não vai atrapalhar. E os dois irão juntos buscar a solução em Deus. E a solução está aqui. O marido vai amar, vai cuidar, vai demonstrar o amor, e a esposa vai demonstrar o respeito. Porque isso foi colocado por Deus dentro de cada um de nós. E esse capítulo, esses versos de Efésios, exemplificam isso muito bem. O que nos falta, material nós temos, recurso nós temos. O que nos falta é sair da teoria e partir para a ação. Hoje, irmão Pedro, no culto que nós fizemos de manhã, ele lembrou de uma citação muito interessante de Ellen White, onde ela diz que aqueles que somente oram, um dia deixarão até mesmo de orar. É preciso agir, é preciso dar passos para mudar. Não adianta ficar só no desejo, da vontade de mudar. O Caminho a Cristo diz que muitos se perderão em ruína, desejando mudança e melhora, porque não entraram em ação, ficaram só na vontade. E dentro do casamento é a mesma coisa. Precisamos de maturidade para ajudar o outro a mudar do que for necessário e possível. Ajudar não é acusar, não é cobrar. A melhor ajuda que um cônjuge pode dar ao outro é dando o seu próprio exemplo, dando o seu próprio testemunho, fazendo ele próprio aquilo que é correto. Lembre-se da lei áurea de Cristo: façais aos homens somente aquilo que quereis que eles vos façam. Essa é a lei áurea. E essa lei precisa prevalecer no casamento. Só faça pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Buscar mudanças em si mesmo com o auxílio divino. Gente, a gente precisa parar de tentar querer mudar o outro, quando na realidade nós precisamos mudar também. Então vamos começar a pensar e a pedir a Deus: Senhor, aonde eu estou errando? Mostra-me os meus erros, me ajude a mudar. Porque quando nós mudamos, o outro automaticamente acaba mudando também. Isso acontece sem a gente perceber. Nossa, fulana está diferente, o que será que está acontecendo? E o outro acaba mudando também. Está mais calada, está mais afetuosa, não reclama tanto. Então vamos buscar mudanças em nós. Aceitar as diferenças e conviver com elas. Aquilo que não dá para ser mudado, vamos tentar conviver com isso. Afinal de contas, os nossos 10 dedos da mão são diferentes. Nós todos somos diferentes. E como eu disse, foi Deus que nos fez assim. Para que houvesse o quê? Edificação. Nós estamos essa semana estudando sobre os dons. As diferenças, elas são necessárias para que se complementem. E dentro do casamento também. Então vamos respeitar, se o outro não gosta de comer determinada coisa, para que eu vou brigar com ele por causa disso? Eu já vi casal brigando com isso. Ah, mas você todo dia não quer comer isso? Gente, vamos respeitar a individualidade do outro. Deus respeita a nossa individualidade. Vamos finalizar. Testemunhos Seletos, volume 3, página 95, diz: mas ao mesmo tempo que vos deveis unir em um só ser, nenhum de vós deverá perder na do outro sua própria individualidade. Deus é o dono de vossa individualidade. A Ele deveis perguntar o que é direito, o que é errado, como poderei eu melhor cumprir o propósito de minha criação. Ou seja, nós vamos mudar naquilo que é necessário para a edificação do lar. Mas ninguém pode perder a sua individualidade que Deus colocou com o propósito de agradar simplesmente a outra pessoa. Porque aí, quando você perde a sua personalidade, você vai perder até mesmo aquilo que atraiu o outro até você. Se um dia vocês se uniram, é porque as personalidades de vocês atraíram um ao outro. Então, se o marido quer o tempo todo mudar a mulher quer o tempo todo mudar o marido, o que vai restar daquela pessoa que você conheceu? O que vai sobrar dela?
Isso é outro ponto para se pensar. A individualidade, ela precisa ser preservada. A personalidade de cada um foi Deus que colocou. Agora, os defeitos de caráter é que precisam ser remediados para que haja harmonia nesse lar. Nós gostaríamos agora de estar abrindo, né, um espaço para aqueles que tiverem feito alguma pergunta, um papelzinho, ou para quem quiser estar perguntando também, né, oralmente, sem problemas. Tipo assim, por exemplo, vamos supor, o casal briga de vez em nunca. Isso pode ser um relacionamento? Nunca briga? Não, briga de vez em quando, sim. Olha, existe aí uma teoria que diz que uma briguinha de vez em quando serve para incrementar o relacionamento, né? Mas, como cristãos, nós não devemos acreditar nisso. Isso é um pensamento mundano, né? Os conflitos, eles surgem, as discussões, elas são necessárias, mas brigas não. Não está no plano original de Deus que o casal brigue. As brigas, elas causam desgaste emocional, causam desgaste no relacionamento. E assim, é muito gratificante ouvir de um casal que eles nunca tiveram assim uma discussão séria. Que quando aparecem os problemas, eles sentam, conversam, resolvem e seguem. Isso é muito bom. E esse é o plano de Deus para o casamento, né? Essa história de que uma briguinha de vez em quando faz bem, isso é um pensamento mundano, não é um pensamento cristão. Bom, no caso de eu não ter tido a luz sobre o divórcio, me separei e contraí um novo casamento, um novo matrimônio agora. O que faço? Deveria eu voltar à primeira mulher, ou homem, sendo o caso? Não. O conselho de Ellen White, isso eu já li. Eu tenho um livrinho chamado Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Extraído todo, ele foi compilado todo de textos de Ellen White, de cartas, inclusive foi o pastor Tim, que é o depositário, né, de Ellen White aqui no Brasil. Foi ele que elaborou essa compilação. Então ali ela diz claramente que um erro não justifica um outro erro. Ou seja, principalmente no caso da pessoa ter colocado aqui, né, eu não ter tido luz sobre o divórcio. É aquilo que o pecado, ele só vem com o conhecimento da lei. Se não há luz, não há o conhecimento da lei, não há o pecado. Né? Na hora que nós entramos aqui, estava até o pastor Fernando Iglesias pregando a respeito disso. Não é que não tenha sido errado que a pessoa cometeu, mas é que Deus não vai cobrar de alguém algo que ela fez por ter estado na ignorância. Então, existem casos semelhantes nos testemunhos de Ellen White, onde ela diz que abandonar o novo matrimônio e voltar para o antigo só seria piorar mais ainda a situação. E isso ela é bem clara em afirmar. Né? Então, essa não é a solução. A solução é, veio o conhecimento da luz, confessar, pedir perdão a Deus, contar com a misericórdia de Deus e pedir que Deus abençoe esse novo matrimônio. Né? E tocar para frente, não querer mexer naquilo que já está feito. É diferente de alguém tomar esse passo já tendo a luz a respeito do assunto. Aqui já é uma pergunta sobre esse assunto, outro assunto, né? Meus filhos gostam muito de assistir TV. Qual o programa que poderia assistir? Eu não sou a pessoa assim mais indicada para isso, porque eu confesso para os irmãos que a televisão da minha casa é usada somente para DVD. Eu tirei a antena já tem mais de 3 anos, né, que nós tomamos essa decisão, e a gente só usa mesmo para assistir palestras, cursos, alguns desenhos bíblicos, nem todos, porque tem desenho bíblico que fala tanta mentira que eu tenho que sentar do lado da Mariana e ficar explicando a ela: ó, minha filha, esse personagem aí não existe na Bíblia, isso aí eles inventaram para poder contar a história, né? Essa Maria Madalena aí, ela era irmã de Lázaro, não é irmã desse rapaz aí que apareceu na história. Então a gente tem que estar contornando as historinhas do desenho bíblico, mas é complicado falar a respeito disso, né? Ontem nós falamos a respeito
criança, ela precisa ter a sua mente ocupada com aquilo que é útil. Então, os pais precisam dar atividades para a criança para que ela não sinta falta da televisão. Atividades manuais, né? E interessante é que a criança não gosta disso. Se a mãe tem tempo para brincar com o filho, melhor ainda. Né? Tudo que uma menina quer é brincar de boneca com a mãe, é brincar de casinha com a mãe, é ajudar a mãe na cozinha. É que nós temos um hábito de tudo que a gente está fazendo, ao invés de a gente aproximar a criança, a gente afasta. Sai daqui, criança, sai daqui. Quer ver uma